A história acontece na primavera, com as flores de cerejeira em plena floração enchendo o parque com suaves pétalas rosas. Em meio a esse belo cenário, um jovem casal está sentado bem próximo um do outro. Eles parecem ser amantes, mas há uma tensão incomum no ar. O rapaz, Kadonamo, parece visivelmente confuso, com o olhar fixo na garota ao seu lado. Ela é incrivelmente bonita, mas há algo perturbador nela. Ela está usando um saco de papel cobrindo o rosto. Para tornar tudo ainda mais estranho, suas roupas parecem encharcadas, como se estivessem molhadas por algum líquido misterioso. De repente, ela se vira para ele e estende a mão para tocar sua perna, apontando o dedo para o pé dele, que está descalço. Assustado, ele grita alarmado, mas logo percebe que ela apenas estava perguntando por que ele estava sem sapatos. Ele relaxa um pouco e seu choque inicial se transforma em uma leve curiosidade. Antes que ele responda, lembra-se de quando a conheceu algumas horas antes. Enquanto entrava na escola, ele pensava em uma música em que o cantor deseja fazer 100 amigos. No primeiro dia de aula, ao entrar na sala, ele se sentia um pouco solitário e se perguntava se conseguiria fazer pelo menos 1 ou 2 amigos naquele lugar novo. Seu nome é Kadonamo, um calouro do ensino médio de olhos brilhantes, que sorri para si mesmo ao pensar em sua missão de fazer novos amigos. Sentindo-se totalmente perdido sobre como fazer amizades, Kado observou seus colegas de classe e percebeu 2 alunos conversando por causa dos lugares onde estavam sentados. Inspirado, ele decidiu que perguntar a alguém sobre os assentos poderia ser sua maneira de iniciar uma conversa. Enquanto se preparava para agir, um pensamento ridículo surgiu em sua mente. A pessoa que ele abordasse poderia acabar se tornando sua namorada, ou pior ainda, dizer que era um senhor demônio com uma presença dominante. Ele imaginou a si mesmo preso como servo fiel dela durante todo o ensino médio. Cansado de seus próprios pensamentos malucos, ele enterrou o rosto nas mãos, temendo passar seus dias do ensino médio sendo subordinado de alguém. Ele rapidamente parou de pensar demais quando o professor entrou na sala, sinalizando o início da aula. Sentindo-se um pouco aliviado, ele ficou ansioso pelas apresentações, animado com a chance de encontrar um amigo com interesses parecidos. Decidiu observar os colegas e procurar alguém que parecesse acessível. Com um gesto dramático, abriu os olhos, quase esperando descobrir um senhor demônio escondido entre eles. Ao focar sua atenção, ficou imediatamente impressionado com a apresentação confiante e tranquila de um aluno chamado Ayawa, um garoto educado e de aparência forte. Sorrindo calorosamente, Ayawa disse que jogava beisebol no ensino fundamental e convidou qualquer um interessado a ser seu amigo. Kado ouviu atentamente, sentindo-se esperançoso enquanto os outros alunos também se apresentavam. Porém, quando o professor chamou o próximo estudante, Nito congelou ao perceber que logo seria sua vez. Ele sabia que uma boa apresentação poderia fazê-lo parecer mais acessível, mas se sentia inseguro já que nunca tinha feito nada extraordinário. O pânico começou a crescer dentro dele e quando sua vez se aproximou, decidiu copiar a apresentação do aluno anterior. Nervoso, semicerrando os olhos e juntando as mãos, ele torceu silenciosamente para que o estudante antes dele fizesse uma apresentação simples que ele pudesse repetir facilmente. Sua atenção se intensificou quando uma garota bonita, mas visivelmente nervosa, se levantou para se apresentar. Ela gaguejava, mal conseguindo formar palavras completas. Sua ansiedade era tão forte que até seu nome saiu em fragmentos. O professor, chamando-a de Kama-samad, a encorajou a relaxar e falar com calma. Kado achou o nervosismo dela estranho, especialmente ao notar água pingando de seu uniforme, o que tornava tudo ainda mais misterioso. Depois de muito esforço, ela conseguiu dizer seu primeiro nome, segurando firmemente seu uniforme encharcado. Kado começou a ficar cada vez mais desconfiado, não apenas por causa da timidez extrema dela, mas também pelo estranho líquido escorrendo de suas roupas. O professor, sorrindo gentilmente, sugeriu que ela retirasse o saco de papel que cobria seu rosto, mas quando todos os olhares se voltaram para ela, ela segurou o saco com força, implorando para continuar usando-o para evitar constrangimento. Isso deixou Kado ainda mais confuso.
Ele nunca tinha visto alguém esconder o rosto com um saco de papel em vez de usar coisas mais comuns como óculos solares ou chapéus. Suas ações, na verdade, só chamavam ainda mais atenção. De repente, ele se levantou assustado ao ver água jorrando de suas roupas quando ela tentava terminar sua apresentação. Sentindo-se ansioso com a situação estranha e um pouco preocupado em acabar se molhando com aquele líquido misterioso, rapidamente se apresentou, falando sobre seus hobbies e matérias favoritas sem pensar muito. Inclinando-se respeitosamente, ele terminou sua apresentação. Justo quando ela se virou para olhar para ele, o professor mandou que ele se sentasse e chamou o próximo aluno. Quando ela finalmente se sentou, a água espirrou da cadeira e molhou o rosto dele, já que ele estava sentado logo atrás dela. Com o professor saindo e pedindo que todos preparassem seus materiais de escrita para a próxima aula, Namo suspirou aliviado, sentindo-se mentalmente esgotado por tudo o que havia acontecido. Ele observa enquanto Aakan é cercado por estudantes, já formando um círculo de amigos do beisebol, e se sente desanimado. Sua própria apresentação simples não parece capaz de atrair ninguém. De repente, ele salta de susto quando Kamiyama se vira para ele, murmurando algo em palavras quebradas. Confuso, ele inclina a cabeça para deixar a água sair do ouvido e educadamente pede para que ela repita. Aos poucos, ele relaxa enquanto ela, com lágrimas nos olhos, junta as mãos para agradecer por ele tê-la ajudado. Ela se senta sem esperar sua resposta. Observando-a por trás, ele considera a ideia de fazer amizade com ela. Ela não parece tão intimidante quanto ele pensou no começo, talvez até seja gentil. Mas, quando olha para sua mão, ainda vermelha por causa do aperto dela e ainda úmida pela água que ela carrega de alguma forma, ele faz uma pausa, percebendo que sua força combina com sua presença intensa. Ele acaba imaginando que ela é como uma garota da montanha, forte e imponente, o que o deixa um pouco relutante em se aproximar dela. Mas sua atenção muda quando uma colega de classe elegante pergunta alegremente a Kamiyama se pode chamá-la pelo primeiro nome. Mesmo confuso com a aura incomum de Kamiyama, ele não consegue deixar de admirar a garota ousada que está desafiando a garota da montanha com tanta confiança. A garota se apresenta como Hanata Arai e estende um convite amigável para que Kamiyama se junte ao grupo delas. Kamiyama, parecendo desconfortável, hesita no começo, dizendo que não é boa em conversas casuais. Arai ignora a preocupação dela e garante que ela vai se encaixar se tentar. Escutando a conversa, Namo percebe que as desculpas de Kamiyama estão ficando fracas, especialmente quando Arai aponta para as outras garotas esperando para recebê-la. Observando tudo isso, ele segura a cabeça em silêncio, convencido de que nunca conseguiria se encaixar naquele grupo. Embora Arai seja gentil e encorajadora, ele se sente desconfortável com os olhares das outras garotas. Ele também fica preocupado com a facilidade com que Arai lida com Kamiyama, como se estivesse levando-a diretamente para o centro das exposições sem realmente entendê-la. Para Namo, isso parece como convidar um vampiro a sair à luz do sol só porque parece saudável. A expressão de Kamiyama muda para surpresa quando Arai de repente estende a mão para arrumar a fita torta do uniforme dela, brincando sobre suas mãos tremendo. Ela lembra Kamiyama que, como estudantes do ensino médio, usarão aquele uniforme por 3 anos, então devem usá-lo com respeito. Escutando atentamente, Namo fica ainda mais confuso quando Arai pergunta brincando se Kamiyama está alimentando seu uniforme ou levando-o para passear 2 vezes por dia. Ele fica tão confuso com o rumo da conversa que por um momento se pergunta se foi transportado a um mundo onde as roupas estão vivas. Sua confusão só aumenta quando Arai se vira para ele com um grande sorriso e pergunta sobre a rotina de cuidados com o uniforme dele. No começo, ele acha que ouviu errado, mas vendo a confiança de Arai, começa a se preocupar que talvez tenha negligenciado seu próprio uniforme. Hesitante, ele admite que seu uniforme não gosta de comer, fazendo Arai rir antes de explicar que estava perguntando sobre a linha que ele usa para consertar as bordas desgastadas. Embaraçado, ele coça a cabeça ao perceber como o comentário sobre alimentar o uniforme soou estranho.
Arai então convida Kamiyama e Namido para compartilharem suas rotas de caminhada com o uniforme, mas antes que ele responda, percebe as outras garotas trocando olhares estranhos, como se o alertassem silenciosamente a não se envolver mais nas excentricidades de Arai. Percebendo que já se envolveu demais, ele rapidamente pega a sua bolsa, decidido a escapar daquela conversa bizarra. Quando Arai sugere que continuem a conversa em outro lugar, ela pega a mão de Kamiyama. Ao se levantar, sua cadeira bate para trás, derrubando Namo dolorosamente no chão. Kamiyama imediatamente se levanta, torcendo a água das roupas e pedindo desculpas. Ele, com um sorriso nervoso, diz que está tudo bem. Mas quando ela vê a sua mão, de repente o agarra pela gola e chama pela enfermeira, surpreendendo todos ao colocá-lo sobre o ombro e sair correndo da sala. Morto de vergonha por estar sendo carregado por uma garota, ele permanece em silêncio. Os olhares curiosos dos outros estudantes o deixam ainda mais embaraçado do que a dor na sua mão. Depois de alguns minutos correndo, ela finalmente para. Ele aponta calmamente que acabaram atrás do ginásio, em vez no consultório da enfermeira. Pedindo desculpas, ela admite que se perdeu. Então, ele pede gentilmente para que ela o coloque no chão. Mostrando sua mão, garante que está bem e sugere que voltemos para a sala. Mas sua preocupação aumenta quando percebe que ela está com dificuldade para respirar, já que a máscara de saco de papel está encharcada demais para funcionar. Em pânico, ele tenta removê-la, preocupado com a segurança dela. Porém, ela segura firmemente suas mãos, insistindo que vai resolver sozinha. Ele olha para o saco e se pergunta se aquilo é pura vergonha ou algo mais profundo. Então, para seu choque, ela rasga calmamente o saco de papel encharcado e habilmente faz um novo usando uma folha de papel extra que ela carrega. Virando-se para ele, ela solta um suspiro de alívio, tendo evitado por pouco um problema mais sério. Ainda incrédulo, ele pergunta hesitantemente se ela sempre carrega sacos de papel extras. Ela explica com um sorriso que, quando fica nervosa, o saco costuma ficar encharcado, o que torna mais difícil respirar. Divertido com a resposta séria dela, ele solta uma pequena risada, o que a deixa um pouco constrangida. Ele rapidamente pede desculpas, apreciando sua determinação peculiar e ficando secretamente impressionado com sua preparação quando ela coloca rapidamente o novo saco. Nesse momento, o sino do próximo período toca, e os dois trocam olhares confusos. Ela sai correndo novamente na direção errada, mas desta vez ele gentilmente a guia de volta e os dois correm juntos para a sala de aula. Quando ele espreita pela porta da sala, rapidamente recua ao perceber, com um choque, que a aula já começou. Eles se sentam ao lado da porta no corredor, ambos nervosos demais para entrar no meio da aula. Sabendo que Kamizan provavelmente está tão ansiosa quanto ele, percebe que quanto mais esperarem, mais difícil ficará. Então sugere que entrem, pedindo que ela fique perto e mantenha a calma. Ela acorda nervosamente. Com um plano de agir naturalmente e dar uma desculpa simples ao professor, eles entram na sala. Mas, ao ver os colegas e o professor, seus nervos o traem, e ele solta uma desculpa absurda sobre uma mesa ter prendido seus dedos e que eles precisaram ir ao consultório da enfermeira para pegar tinta em spray. Enquanto ela gagueja nervosamente ao lado dele, o professor, divertido, diz para eles relaxarem, brincando que ele parece uma mulher de meia-idade tentando usar um smartphone. Então ela menciona que já sabe o que aconteceu por causa de Araizan e manda os dois irem se sentar. Quando ele se acomoda, sussurra um agradecimento a Arai, que apenas responde alegremente dizendo que está feliz que a mão dele esteja melhor. Finalmente sentado, ele se joga na cadeira exausto. Apesar de terem passado apenas algumas horas, parece que 2 meses se passaram com tudo o que aconteceu. Sua preocupação volta quando ele vê o uniforme encharcado de Kamizan, e ouve sons estranhos vindo dela quando ela tenta respirar. O saco de papel está completamente molhado e sua pele parece pálida. Sentindo urgência, ele pensa em pedir ajuda ao professor, mas hesita, preocupado em expô-la ainda mais diante de todos. Então ele se lembra de um grande saco de papel em sua mochila e sente um pouco de alívio, esperando que possa ajudar.
Sem pensar muito, ele coloca o grande saco de papel sobre a cabeça dela. Mas fica chocado ao perceber que ele é muito maior que o anterior. Ainda assim, sua surpresa se transforma em admiração quando ela o ajusta habilmente, moldando até ficar no tamanho perfeito. Ela agradece, mas ele a lembra de olhar para frente, já que os colegas estão comentando animadamente sobre a rapidez com que ela fez o ajuste. Quando o professor anuncia o fim da aula e lembra a todos de trazerem seus materiais para o dia seguinte, ele se sente completamente cansado e planeja ir direto para casa. Mas ao sair e notar Aizawa caminhando com uma garota, ele sorri com um pouco de nostalgia, desejando também poder aproveitar a companhia alegre de uma garota no caminho para casa. Perdido em pensamentos, com a mão sobre o peito, ele salta de susto quando alguém de repente agarra sua perna. No começo ele pensa que é algum tipo de criatura estranha, mas logo percebe que é Kami-san, agradecendo profusamente por sua ajuda. Embaraçado, ele pede que ela se levante, insistindo que não precisa agradecer, embora não consiga deixar de notar a força surpreendente dela. Mesmo assim, ela insiste em expressar sua gratidão e, em palavras hesitantes, promete que fará qualquer coisa para retribuí-lo. Chocado, ele percebe que esse é o exato tipo de situação que sempre imaginou, uma garota prometendo sinceramente fazer qualquer coisa por ele. Entrando em pânico, ele tenta sair discretamente, percebendo os olhares curiosos e os sussurros de seus colegas sobre o estado encharcado dela e seu aparente envolvimento nisso. Para sua surpresa, ela imediatamente o joga sobre o ombro, repetindo "suco", enquanto corre direto para a cafeteria. Mesmo quando ele tenta pegar seus sapatos e sua bolsa, ela está completamente focada em sua missão de conseguir suco para ele. De um jeito estranho, parece que seu segundo sonho, ir para casa com uma garota, está se tornando realidade, embora não exatamente como ele havia imaginado. Por fim, ela o coloca firmemente sentado em um banco no parque. Olhando para o céu, ele tenta entender tudo o que aconteceu. Logo depois, ela aparece atrás dele oferecendo o suco, com uma expressão determinada. Segurando a lata de suco, ele não consegue evitar a sensação de que eles parecem um casal. Enquanto ele está sentado observando, ela afasta um pouco o saco de papel do rosto para beber. De repente, ela percebe que ele está descalço. Sem hesitar, ela pega a perna dele e pergunta sobre isso com preocupação genuína. Percebendo a situação, ele explica que eles ainda estão na escola. Ela rapidamente pede desculpas, dizendo que sua intenção era apenas agradecê-lo, não causar problemas. Ele sorri e a tranquiliza, dizendo que não é nada, e agradece pelo suco. Nervosa, ela admite que o dia de hoje a assustou muito e compartilha seu desconforto em estar perto de pessoas desconhecidas. Ele fica surpreso quando ela facilmente amassa a lata de suco, revelando sua frustração. Ela explica que se não fosse tão ansiosa, nada disso teria acontecido. Gentilmente, ele pergunta se ela acha que se sentirá melhor depois de se acostumar com a escola. Ela concorda, dizendo que ainda não fez nenhum amigo e que esperava começar o ensino médio sem sentir tanta ansiedade. Entendendo como deve ser difícil não ter amigos, ele se oferece para ajudá-la a fazer amizades. Ela sorri radiante e promete apoiá-lo em troca. Quando ela pergunta o que ele valoriza em amigos, ele pensa por um momento e diz que gosta de pessoas com quem possa conversar sem se sentir nervoso. Os dois trocam um olhar ao perceber que já estão conversando assim um com o outro. Um homem que estava por perto ouve a conversa, se aproxima rindo e declara que eles já são amigos. Embora ele tente disfarçar com uma piada sobre como amizades passadas lhe trouxeram problemas, ele sente um pequeno lampejo de esperança. Então, virando-se para ela, pergunta se ela quer ser sua amiga. Mesmo achando a situação um pouco incomum, ela sorri calorosamente, segura a mão dele e aceita com alegria. Os dois sorriem, percebendo que conseguiram fazer um amigo logo no primeiro dia de aula. No dia seguinte, Namo se sente entediado na sala de aula, até que Arai-san o cumprimenta alegremente com um bom dia. Instintivamente, ele se levanta e faz uma reverência,
ainda tratando-a formalmente como a nova presidente da turma. Rindo, ela o incentiva a apenas chamá-la pelo nome. Mesmo assim, ela vê como a presidente e fica realmente impressionada com a forma natural com que ela corresponde às expectativas de todos. Ele se lembra de como no dia anterior, o professor havia pedido um voluntário para ser o representante da turma. A sala ficou cheia de tensão quando ninguém se ofereceu, e ele começou a ficar ansioso, temendo que ficassem presos ali por muito tempo. Foi então que Arai-san levantou a mão e se voluntariou com um sorriso confiante. Kado sentiu alívio e admiração, vendo nela uma presença calmante, quase como uma deusa. Não apenas era bonita, como também demonstrava as qualidades de uma líder ideal. Quando ela tropeça para fora, puxa sua camisa que estava para fora da calça. Namo gentilmente aconselha Arai-san a pegar mais leve ou Kama-san pode morrer de vergonha. Entendendo a situação, Arai-san sorri calorosamente e lembra a Samadhi que eles já são amigos, já que conversaram no dia anterior. Ele passa a admirá-la ainda mais, impressionado com a forma natural como ela se conecta com as pessoas. Afinal, ele levou 2 dias para conseguir se tornar amigo de Samadhi. Animada, Arai-san pergunta se eles pensaram em entrar em algum clube da escola. Nem Kado nem Kama decidiram ainda. Ele brinca dizendo que gostaria de entrar no clube de ir para casa rápido. Seu humor muda quando Arai explica que participar de um clube é obrigatório. Frustrado, ele pergunta se ela já escolheu algum. Ela responde pensativa que quer tentar algo novo, já que no ensino fundamental fazia parte do clube de natação. Empolgada, Arai sugere que os 3 explorem os clubes juntos depois da aula. Kado acha isso trabalhoso e tenta recusar, mas Arai insiste e até convida a nervosa Kama, que concorda hesitante. Eles decidem visitar todos os clubes depois que o sinal tocar. Depois do sinal, ele e Kamama deixam Arai escolher qual clube visitar primeiro. Arai sugere de forma brilhante que comecem com um clube que promova a inclusão. Então o trio decide tentar primeiro o clube de música. Um membro entrega instrumentos para que eles façam um teste, e o capitão do clube sussurra aos outros membros que devem aceitar qualquer pessoa que consiga produzir pelo menos algum som, já que estão com poucos integrantes. Arai recebe um trompete e toca tão bem que o professor fica impressionado, perguntando se é realmente a primeira vez dela. Ele admira a humildade dela quando ela diz que o mérito é do instrumento, não da habilidade dela. Mas a frustração surge quando Kado tem dificuldade com o instrumento que recebeu e começa a culpar os membros do clube por terem lhe dado um instrumento defeituoso. Então, um estudante se aproxima de Kamama-san e pede que ela tente tocar a bateria. Chocado, ele vê quando ela, cheia de entusiasmo, bate a cabeça no tambor em vez de usar as baquetas, quase afundando no instrumento. Com um sorriso educado, o responsável do clube informa que eles não serão aceitos no clube. Arayan fica decepcionada, mas afirma que a culpa foi do instrumento, não de Keto. Kama, animada, acrescenta que aquilo poderia servir para uma peça de concerto, elogiando o potencial de Kado. Motivada pelo encorajamento dela, Aran concorda e sugere que tentem o próximo clube. Com o ânimo renovado, eles se preparam para enfrentar novos desafios e descobertas. Enquanto folheiam o caderno para escolher o próximo clube, Kado inicialmente se sente irritado com todo o processo, mas seu humor melhora quando vê Arayan-san, cuja presença o deixa mais relaxado. A próxima parada é o clube do chá, onde Arayan-san prepara habilmente uma xícara de chá. Quando chega a vez de Kama-san, ela se move rápido demais e derrama todo o chá sobre ele, deixando-o completamente encharcado. Arayan fica decepcionada, pensando que a sorte deles não está boa, mas continua determinada e sugere tentar outro clube. Eles visitam o clube de arte e o clube de coral, mas também não dá certo. Arayan